Uma recente decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a uma instrutora de inglês, mesmo sem ter licenciatura, os mesmos direitos que eram reconhecidos para uma professora de inglês com licenciatura. Gilberto, explica pra gente como que foi o teor dessa decisão e qual o fundamento para se realizar esse reconhecimento de direito. Sim, Valdemar, obrigado pela pergunta. É realmente uma decisão bastante interessante que causou um certo receio na prática comum de escolas de inglês. Antes de responder a pergunta, a gente tem que explicar a situação concreta pela qual foi julgado esse processo. Aconteceu o seguinte: existia uma trabalhadora que ela foi registrada em carteira de trabalho como instrutora de inglês. E como instrutora de inglês, ela não tinha os benefícios superiores que uma professora tem. Salário, piso salarial, adicionais e todos os demais direitos constantes da convenção coletiva. Ela não tinha ainda a licenciatura, ela cursava o curso de letras para adquirir a licenciatura, mas ela trabalhou durante anos como professora de inglês de fato, mas recebia como instrutora, ou seja, não recebia como professora. O que aconteceu neste caso? Ela entrou com uma demanda trabalhista, com uma ação judicial, pleiteando o reconhecimento do fato de que ela era professora. E com isso ela pediu todos os direitos constantes da Convenção Coletiva de Trabalho de professor. Então o que o tribunal reconheceu aqui? O tribunal disse o seguinte: de fato ela foi uma professora. E como na Justiça do Trabalho o que deve prevalecer é a verdade real, a Justiça reconheceu que ela era professora, ela exercia a função de professora e por isso a enquadrou nas normas da convenção coletiva de tal. O que acontece? Esse processo, Valdemar, teve um intenso debate, um debate muito interessante juridicamente, porque a escola de inglês alegava com muita propriedade também que ela nunca poderia ser enquadrada na função de professora porque ela não tinha licenciatura. E isso iria ferir o artigo 317 da CLT, que determina que só pode ser professor quem tem habilitação, licenciatura para exercer o cargo. Mas o que acontece, Valdemar? Na nossa Justiça do Trabalho, nós temos o princípio da primazia da realidade. Ou seja, pouco importa as formalidades do contrato. O que vale mesmo é o que está na verdade, na realidade. E por isso, por essa questão, a Justiça reconheceu que, independente da formalização ou da denominação que conste na carteira dela, ela era funcionária de fato, ela era trabalhadora, professora de fato. E com isso o tribunal mandou aplicar todas as normas positivas que iriam lhe beneficiar no contrato dela, diferenças salariais e todos os demais adicionais. Gilberto, eu me recordei de um vídeo que nós elaboramos onde você tratou da equiparação salarial, que é um tema bastante relevante. Essa decisão, ela tem alguma coisa a ver com equiparação salarial ou não? Talvez podem ser coisas que se parecem, na verdade, mas são dois institutos do direito completamente distintos. Eu vou te dar um exemplo. Equiparação salarial, sucintamente, né, quem quiser pode ver o nosso vídeo aí, é a comparação pela igualdade. Nós dois trabalhamos no mesmo setor, fazemos as mesmas atividades, temos menos de 2 anos de diferença de contratação, então não há motivo para que um ganhe X e o outro ganhe menos X. Isso é equiparação. Equiparação tem a ver com igualdade. É você manter, comparar duas pessoas que produzem a mesma coisa, com a mesma perfeição técnica, para ganhar o mesmo tanto. Isso é constitucional. A nossa Constituição manda a não haver desigualdade entre os iguais. Mas já a questão que a gente está tratando aqui se trata de enquadramento sindical. E eu vou explicar através de um exemplo. Vamos imaginar que nessa escola de inglês que foi processada não existisse outra professora. Ela fosse uma professora sozinha. Mesmo assim, ela teria direito ao enquadramento sindical. Ela não necessitou de comparar duas pessoas. Mesmo porque ela não iria conseguir, porque ela teoricamente não teria a mesma capacidade técnica. Uma teria licenciatura, a outra não. Então, ela, mesmo sendo professora sozinha, ela conseguiu demonstrar que, de fato, ela exercia
todas as atividades inerentes ao professor. E sendo assim, o tribunal aplicou acertadamente, na minha opinião, todas as normas convencionais determinadas para um professor. Perfeito, Gilberto. Eu agradeço você que acompanhou esse vídeo até aqui. Convido você a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, assim como acessar o nosso site saberalei.com.br, onde você pode cadastrar o seu e-mail e receber o nosso conteúdo, além dos vídeos, artigos também, onde nós nos aprofundamos em alguns temas relacionados aos vídeos que nós disponibilizamos tanto aqui no YouTube, quanto também no nosso site saberalei.com.br. Gilberto, muito obrigado pelo esclarecimento e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Obrigado, Valdemar.